Agora, doutora, é claro que há muitos casais que se separam e acabam tendo um relacionamento difícil, mas tem muitos casais que vivem juntos no dia a dia, que se tratam mal, que se agridem verbalmente, às vezes até fisicamente, e os filhos acompanham isso diariamente. No caso, quando os pais estão dentro de casa, um agredindo o outro, a criança presenciando isso, que tipos de abalos isso também provoca nessa criança? Então, aí já não seria alienação parental, né? A gente foge um pouquinho, mas muitos abalos. Porque como a criança está construindo a personalidade, na base dessa construção estão as principais figuras, né? Eu costumo dizer para os pacientes que nós somos como se fôssemos prédios, ok? Então, se você tem 10 anos, você é um prédio de 10 andares, ok? Um prédio que se preza e que não foi projetado pelo Niemeyer tem 4 colunas, né? Papai, figura masculina de referência, disponibilizada pela vida, por Deus, pelo universo. Mamãe, figura feminina de referência, modelo disponibilizado. Quer você queira, quer não. Os vovôs, homens, que é o papai do papai e o papai da mamãe, que são as figuras masculinas de esteio, né, de sustentação da figura masculina, e as vovós, as duas mamães, né, a mamãe do papai e a mamãe da mamãe, as figuras femininas de esteio dessa figura feminina maior, né? E aqui está o prédio nós. Cada ano de vida é um andar. E essa construção, ela, o tempo todo, ela é sustentada por essas figuras, por essas colunas. A maneira como nós introjetamos essas figuras, ela vai ser determinante em como nós vamos nos construir e atuar no mundo, não é? Então, uma convivência onde os pais se agridem, onde o pai não respeita a mãe não respeita o pai, é isso que ele está introjetando. Agora, doutor, vamos falar do oposto, do inverso. Você tem pais, vamos imaginar um casal que tem lá suas diferenças, como qualquer casal, mas que respeita o filho, sabe dar uma infância saudável para essa criança. Como é que é o comportamento desse pai e dessa mãe? Bom, eu acho que não existe família perfeita, ok? Um relacionamento onde, pautado pelo diálogo, pautado pelo respeito à criança enquanto ser em evolução, um relacionamento verdadeiro, entende? Então, assim, o pai, ele não é super-homem. A mãe, ela não é super-mulher. Então, quando um relacionamento onde não se negue sentimentos, entende? Então, assim, filho, hoje o papai me deixou triste, a mamãe está triste com o papai, mas não tem a ver com você. Eu briguei com o papai, nós vamos conversar, nós vamos nos entender. Deixar a criança, a relação dela com o pai ou dela com a mãe, fora da relação do casal. Preservada. Se a gente conseguir não negar sentimentos, né? Dizer, olha, eu estou triste com seu pai, mas você não tem a ver com isso, porque a criança, ela fica buscando disputar esse amor, essa guarda. Então, assim, minha mãe brigou com meu pai, então eu tenho que ficar de mal do meu pai? Ou então meu pai brigou com minha mãe, então eu tenho que ficar de mal? De que lado eu fico, entende? Então não existe isso. Não existe. Mesmo que se separe, mesmo que brigue, pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe. Então essa relação, ela precisa ser separada. Agora, doutora, a gente conversou aqui a respeito dos conceitos, da alienação parental, dos efeitos. Existe algo, doutora, que se possa fazer para tentar interceptar esse problema antes que ele venha acontecer? Eu acho que sim. Eu acho que projetos voltados para as escolas, né, as associações de pais e mestres,
deveriam pensar nessa possibilidade. De repente, chamar um psicólogo da área jurídica, esses chamados mediadores, que eu falei no início da entrevista, para que dessem palestras conscientizando os pais, não é? Eu acredito também nas entidades religiosas. Então, por exemplo, a Igreja Católica tem aquele famoso encontro de casais, não é? Então, por que não chamar alguém da área para conversar com esses pais? E eu acho que as crianças também, entende? Dependendo de como é o nosso convívio, as crianças são pessoas. E elas também podem nos ajudar nisso, dizendo o que elas querem, o que elas precisam, opinando. Hoje, antes de vir para cá, eu atendi uma menininha e eu quero até sugerir o próximo convite para a Jovem Pan, eu quero falar de bullying, que está também aí, muitos casos. Hoje eu atendi uma menininha, ela tem 11 anos e ela está sofrendo o famoso bullying. Eu não vou explicar, porque aí na próxima entrevista eu falo. E eu achei muito interessante, porque eu disse para ela, a mãe dela disse, ai, por favor, você veja se ela precisa de um acompanhamento, se ela... E aí eu fui conversar com a menina. E eu disse para ela, o que está acontecendo? Ela me contou um monte de coisa e eu falei assim, o que você acha que poderia ser feito para que essa situação toda de sofrimento que você está vivendo mudasse? E ela me deu uma sugestão maravilhosa, entendeu? Eu saí do consultório chorando, eu me emocionei, chamei a mãe dela, ela chorou junto quando eu contei para ela, porque eu falei para ela, nós todos vivemos esse tipo de situações na nossa infância e nós não tínhamos direcionamento porque ninguém nos deixava opinar. Sim, entende? Claro. Então eu acho que a alienação parental, e eu quero assim apelar para os amigos do jurídico que pensem no comprometimento deles nessas vidas. Pedir que a criança opine. Conversar com a criança, num desenho, a criança diz tudo no desenho. Agora, doutora, para fechar a história, qual foi a resposta da garotinha? Ela me disse que queria muito que a mamãe dela, e se a mamãe dela não pudesse, que eu fosse no colégio dela conversar. Com todo mundo junto. E que não era para eu... ela não usou esses termos, ela falou na linguagem dela. Mas ela disse assim, não use de subterfúgios, entende? Então, assim, era para eu ir lá e falar com todas as letras. Não falar dela, mas falar com todas as letras. Olha, tá acontecendo isso não é legal. É fazer os outros se colocarem no lugar dela. Escuta, você tem uma verruga no bumbum. Você gostaria que todo mundo no meio da escola ficasse gritando atrás de você, você tem uma verruga no bumbum? Adorei! Simples, e falei para ela, vou no seu colégio, me chama que eu vou. Reúno todo mundo e faço um teatrinho. Ela deu risada, foi ótimo. Então a síndrome da alienação parental tá aí, tá na mídia. O governo acabou de lançar aí uma lei, eu não sei direito, não estou por dentro porque não é minha área, mas eu sei que tem uma lei agora que o pai pode perder a guarda, o pátrio poder. Então eu queria apelar assim, para os amigos dos jurídicos, colegas aí, que pensassem no comprometimento deles, porque eles estão usando a lei a favor do vilão. Tá certo, nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com a doutora Deusa Samu. Ela vai aproveitar e vai deixar o seu site também, para que as dúvidas e também esclarecimentos possam ser encaminhados. Qual o site, doutora? www.deusasamu.com. E falar do meu livro também, Falo, Logo Me Liberto, que são casos clínicos que eu atendo, que vão aí permitir bastante reflexões.
Tá certo. Essa foi a doutora Deusa Samu, ela que é psicóloga clínica e hospitalar, e hoje esteve aqui na Jovem Pan Online falando um pouco mais sobre alienação parental. Doutora, muito obrigada novamente, uma boa tarde. Obrigada a você, uma boa tarde. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Fique conosco e até o nosso próximo encontro. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.